Oi, pessoal. Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora da área de educação. E o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre trajetória acadêmica. Atualmente, eu me considero mais pesquisadora do que professora. Não que eu me considere, mas é porque minha atividade principal hoje é a pesquisa e não mais o ensino. Mas isso nunca foi assim. Nos últimos 3 anos, mais ou menos, que houve uma mudança na minha trajetória, na minha vida, e foi uma mudança que eu não esperava e me surpreendi também, porque era algo que eu não tinha muita clareza que ia acontecer. Bom, quem já viu os outros vídeos daqui que eu já gravei, falando da minha trajetória acadêmica, da minha formação, sabe que eu sempre dei aula, né? Sempre fui professora de escola pública e também de faculdades públicas e particulares no Brasil. Então, o ensino sempre foi a minha atividade principal e central. A pesquisa, ela passou a ser a atividade principal no doutorado, né, que daí eu me afastei como professora do cargo que eu tinha, só para poder fazer a pesquisa. Só não, né, que já é muita coisa. Mas eu fiquei exclusivamente fazendo pesquisa. E aí depois eu voltei para o ensino de novo, num outro cargo, na educação básica e também numa faculdade particular. Mas depois de 6 anos que eu já tinha terminado o doutorado, eu senti necessidade de voltar a estudar, né, de voltar a investir na minha formação. E aí eu resolvi fazer um pós-doutorado. Foi aí que teve uma virada na minha trajetória. Por quê? Porque eu me organizei para fazer esse pós-doutorado. Claro que a princípio eu contava que eu teria uma bolsa, o que não aconteceu, infelizmente. Mas para fazer o pós-doutorado, eu resolvi pedir afastamento do meu cargo de professora. Me organizei financeiramente, infelizmente, né, pessoal, a precarização da pesquisa muitas vezes impede que a gente possa estudar e fazer pesquisa com financiamento, né? Então, como a minha pesquisa, uma parte ia ser também no exterior, eu resolvi assumir, né, enfim, esses custos, mas também sempre planejando para que eu pudesse fazer isso de uma maneira mais tranquila, né, eu não podia ficar afastada por muito tempo, né, da minha atividade, enfim, de professora, por questões financeiras mesmo. Então o que que eu fiz? Eu me organizei e comecei a fazer esse pós-doutorado sem bolsa. Durante o pós-doutorado, surgiu a possibilidade de dar aula, né, na Faculdade de Educação da USP. Eu estava fazendo o pós-doutorado lá, vinculado à AFE, né, a Faculdade de Educação. Então, eu consegui ali, algumas aulas, mas era um contrato bem pequeno, então eu tinha aula uma vez por semana só, mas, claro, o ensino passou a ser atividade secundária, enquanto a pesquisa, o pós-doutorado era a atividade principal. Durante, esse pós-doutorado, que no final levou 3 anos, né, que a minha atividade era pesquisar, surgiu também uma outra pesquisa que eu fui convidada para participar e que me surpreendeu bastante, assim. Meu supervisor, ele tinha, feito um projeto e concorrido a um edital de uma agência financiadora internacional. Esse projeto foi aprovado e era um projeto grande, então ele me convidou para participar como pesquisadora para ajudar, nessa pesquisa. Claro, não era uma bolsa de pós-doutorado, então nesse período eu continuaria fazendo meu pós-doutorado normalmente, como eu já estava, mas também faria uma colaboração nessa outra pesquisa com financiamento. E aí eu recebia uma bolsa que era que me ajudava a me manter até e a manter o pós-doutorado que eu estava fazendo. Mas como eram temas bastante próximos, foi muito bom, porque além de eu poder trabalhar nesse grupo maior, era um grupo mais ou menos de 8 pessoas, foi uma pesquisa que durou 2 anos, então uma pesquisa bem grande que a gente desenvolvia nas escolas. Então, isso também me ajudou a desenvolver meu pós-doutorado, porque muitas coisas que eu aprendi ali, ou enfim, né, algumas discussões que a gente tinha depois, na minha pesquisa, me ajudaram e eu consegui aproveitar. Então, assim, eu fiquei fazendo pesquisa só, né, durante muito tempo, porque daí a faculdade, as aulas da faculdade de educação, acabou o contrato, e aí depois surgiu uma outra possibilidade de pesquisa também, que não era um pós-doutorado, mas no final eu me inscrevi como pós-doutorado, que tinha o financiamento. Então,
A partir dessa pesquisa que eu disse que eu, né, num grupo super grande, me surgiram outras questões que eu queria continuar desenvolvendo, e aí nesse outro edital eu propus de dar continuidade, então, a esse estudo. Foi mais um ano aí de pesquisa, como atividade principal. Nesse edital eu tinha que dar algumas aulas, mas não era o principal, eram poucas aulas e também era uma disciplina mais concentrada. E aí, depois, quando terminou, esse financiamento, que durou também mais ou menos um ano, surgiu um outro financiamento, uma outra proposta de bolsa de pós-doutorado no exterior também, que era também uma atividade exclusivamente de pesquisa, né, para fazer uma investigação dentro de um grupo internacional. E aí, claro, eu fiz todo o projeto, concorri a esse edital, foi aprovado, e aí eu comecei a desenvolver a pesquisa que eu estou atualmente finalizando, né. Então, essa minha trajetória, né, como pesquisadora, ou mais como pesquisadora, né, como atividade principal atualmente, é algo para mim que eu ainda estou, em processo. Eu não sei depois, como eu disse, né, minha pesquisa está acabando agora, eu não sei que rumos, né, eu vou tomar. Mas eu sei que algumas portas continuam abertas para que eu continue fazendo pesquisa, mas também, posso voltar para a sala de aula, então eu não sei exatamente o que vai acontecer. O que eu gostaria na minha trajetória acadêmica, talvez fosse conciliar meio a meio, fazer metade do meu tempo, né, metade da minha atividade principal ser pesquisa e metade, ser poder me dedicar ao ensino. Mas isso a gente espera cenas dos próximos capítulos, né. Mas, eu tô contando essa história porque é uma história que eu não é muito comum dentro da área acadêmica, geralmente o pessoal faz mestrado, doutorado, faz pesquisa, vai, passa num concurso público, numa universidade federal ou particular, enfim, né, e acaba, desenvolvendo mais, ensino e pesquisa dentro de uma instituição pública. E eu não segui esse caminho, né, meu caminho foi, de alguma maneira, um pouco diferente do que a grande maioria das pessoas que se dedicam, né, a fazer um doutorado, a um pós-doutorado, acabam seguindo. Mas é isso, eu acho que é legal compartilhar essas histórias, porque eu não sabia que existia essa possibilidade, e hoje eu estou vivendo, atualmente, né, essa atividade principal como pesquisa. E claro, dou algumas aulas sim, mas como eu disse, não é a minha atividade central, como sempre foi, né, como a grande parte da minha trajetória foi. Mas é isso, se você teve uma trajetória também diferente, enfim, escreve aqui e a gente continua batendo esse papo mais tarde, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.